Coloque a mão sobre a Bíblia, você que não tem, sobre o teu coração, feche os teus olhos. Soberano Deus de Israel, em nome de Jesus, Pai, é chegado o momento de ouvirmos a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, eu te peço que o Senhor venha sobre mim agora. Que o Senhor fale através da minha boca, meu Pai. Que nada de mim seja visto neste lugar, mas somente o Senhor, a Tua palavra. Meu Pai, nós abrimos a nossa mente, o nosso coração e te pedimos, nos dá entendimento. Se o Senhor tiver que nos confrontar, meu Pai, que assim seja. Nós abrimos todo o nosso espírito para receber da Tua palavra. Em nome de Jesus, tira o nosso cansaço físico, o nosso cansaço emocional, espiritual. E eu dou uma ordem a todo o espírito de perturbação, que em nome do Senhor Jesus, saia. Diga amém. Louvado seja o nosso Deus. Como eu sei que nem todo mundo trouxe a Bíblia, eu já puxei a orelha de vocês muitas e muitas vezes. Hoje eu vou facilitar de novo e vou colocar na TV os versículos que nós iremos ler. Meus irmãos, Salmos é um livro de muita oração, de cântico. E hoje nós iremos ver uma oração poderosa. Para você que gosta de títulos de mensagem, a mensagem de hoje é: levante-se, Deus. Diz a Escritura, capítulo de número 68, verso 1, Salmos: levante-se, Deus, e sejam dissipados os seus inimigos. Fugirão diante dele os que o odeiam. Como se impele a fumaça, assim tu os impeles. Assim como a cera se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Deus. Mas alegrem-se os justos, e se regozijem na presença de Deus, e folguem de alegria. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. Louvai aquele que vai montado sobre as nuvens, sobre os céus, pois o seu nome é Senhor, e exultai diante dele. E exultai diante dele. Levante-se, Deus, e sejam dissipados os seus inimigos. Fugirão de diante dele os que os odeiam. Diga graças a Deus. Meus irmãos, esta é uma oração poderosa. Além de uma oração, é um pedido de socorro do povo de Deus, pedindo para que ele se levante do seu trono e venha ao socorro do povo dele. Nós temos vivido tempos de muita angústia, temos vivido tempo de muita espera. Nós vivemos um tempo em que parece que a nossa oração, por mais fervorosa que seja, por mais sincera que seja, quanto mais eu oro com o coração aberto, com a alma contrita, parece às vezes que mesmo assim a minha oração não sai do teto. Parece que as promessas que Deus fez sobre a minha vida estão sempre atrasadas demais. Sempre estou esperando. Parece que as batalhas que tenho enfrentado nunca chegarão ao fim. São batalhas que aos meus olhos se colocam diante de mim como batalhas impossíveis de serem vencidas. E muitas batalhas nós conseguimos vencer sozinhos, com o nosso entendimento, com a força do nosso braço, com a capacidade que Deus nos deu. Mas há batalhas espirituais que nós não podemos vencer sozinhos. Há problemas diante de nós que nós não temos a condição, nós não temos a capacidade humana de lidar. Nós não temos a capacidade humana de superar um obstáculo. Tem gente aqui hoje que está com o coração em frangalhos. Tem gente aqui hoje que tem pensado em morte. Tem gente aqui hoje que já declarou aos céus: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu não quero mais. Senhor, eu já fiz tudo o que podia. Eu sou fiel a Ti. Eu tenho louvado ao Senhor, tenho buscado ao Senhor, tenho colocado a minha vida no Teu altar, mas o Senhor não tem ouvido a minha oração. Tem gente que, apesar de estar vivendo em cima do altar, além de louvar, além de adorar, além de buscar constantemente a presença de Deus, precisa aprender a esperar.
Pastor, mas eu já tenho esperado demais. Espere um pouco mais. Pastor, mas está difícil demais. Suporte um pouco mais. Suporte um pouco mais. Porque o Deus de Israel ainda se levanta do seu trono em favor do seu povo. Mas nós precisamos buscar a presença dele. O texto que nós lemos hoje, ele já começa com uma declaração poderosa: levante-se Deus e sejam dissipados os seus inimigos. Não é um pedido tímido. Nós não vemos aqui o salmista fazer um pedido tímido. É um brado de guerra, é um grito de fé, é uma declaração de guerra contra o mal. Levanta-se Deus para que os seus inimigos sejam dissipados. Se você é filho de Deus, os seus inimigos são inimigos de Deus. Se você é servo do Altíssimo, aquele que te afronta também afronta Deus. Aquele que se levanta contra ti, se você tem vivido de fato uma vida diante do altar de Deus, uma vida reta diante dos olhos do Senhor, aquele que se levanta contra ti, se levanta contra o próprio Deus. O céu não está em crise. Não há crise no céu. A única crise que houve no céu, Deus não necessitou sequer levantar a sua mão. Deus deu ordem a Miguel e aos seus anjos para resolver o problema. Porque se Deus tivesse se levantado do trono, Ele teria destruído a sua criação. E Deus não quer destruir a sua criação. Ele já o fez uma vez. Deus já destruiu toda a humanidade. Tudo que tinha vida na terra foi engolido pelas águas. E Deus fez uma aliança com o homem: nunca mais derramarei tantas águas sobre a terra, nunca mais o ser humano será morto eliminado, melhor dizendo, através das águas. Deus não quer a tua morte. Deus tem uma aliança contigo. Mas eu pergunto para você nesta manhã: como tem sido a tua aliança com Deus? Como está a tua aliança com teu Pai? Como está a tua aliança com o teu Criador? Como está a aliança com o teu Salvador? Eu tenho buscado, eu tenho pedido, eu tenho louvado, eu tenho adorado, mas eu preciso aprender a esperar. O tempo de espera para uma pessoa pode chegar hoje ao seu final. Se você veio hoje aqui disposto a entregar os teus pontos, disposto a jogar a tua toalha, eu digo ao teu coração nesta manhã: Deus vai se levantar e os teus inimigos serão dissipados como vento, serão dissipados como fumaça. Quando Deus se levanta, meus irmãos, os inimigos que estão à tua volta se espalham. Eles precisam se espalhar. O texto que nós lemos não diz que Israel precisou lutar primeiro. O texto que nós lemos não diz que Israel foi para o campo de batalha. Diz que Israel clamou: Senhor, levanta-se do seu trono. Pede a Deus agora: meu Pai, levante-se do seu trono e dissipe os meus inimigos. É morte, é doença, é miséria, é tristeza, é angústia, é depressão, é desaforo, é afronta. Davi dizia: Senhor, muitos são os inimigos que me cercam. Os meus inimigos têm se multiplicado diante de mim. Até quando, meu Deus, eu serei vítima dos meus inimigos? Talvez você tenha se perguntado isso hoje, por essa manhã. Quando você abriu seus olhos hoje, talvez você pensou: meu Pai, eu não tenho força sequer para levantar desta cama. Meu Pai, são tantas as dificuldades que eu já tenho pensado em desistir. Talvez você já tenha feito como o profeta Elias, um homem que foi capaz de destruir mais de 800 profetas do diabo, através do poder de Deus. Um homem que orou e o céu se fechou. Um homem que voltou a orar e o céu se abriu. E ainda assim Elias, no meio de uma dificuldade, pediu a morte ao seu Deus. Talvez você esteja pedindo a morte a Deus. Mas se você está pedindo a tua morte ao Senhor, começa a pedir a morte do teu inimigo.
não é desejar mal ao outro, não é com o outro, não é com o teu vizinho, não é com o teu marido, não é com a tua esposa, não é com o teu inquilino o teu problema é com o diabo, o teu problema é com a força do inferno que tem influenciado estas pessoas. Senhor, se levanta do teu trono e venha ao meu socorro. Como é que tem sido a tua oração? Uma oração morna, uma oração sem fé, uma oração que não passa do teto, uma oração de convenção. Como é que tem sido a tua oração? Tem movido o céu a tua oração? Tem chamado a atenção de Deus a tua oração? Mas não adianta apenas orar, é preciso agir. É preciso clamar. Meus irmãos, quando Deus se levanta, a enfermidade perde a força, a opressão vai embora, a crise se acaba, o problema some, o problema vira fumaça ao vento diante de ti. A qual Deus você tem clamado? A qual Deus você tem recorrido? Qual é o Deus que você tem buscado? Quando Deus se levanta, o teu medo perde o domínio sobre a tua mente. O medo de ir à frente, o medo de conseguir algo que parecia impossível, o medo de seguir adiante, o medo de enfrentar a batalha. A batalha precisa ser enfrentada. Há um exército do diabo diante de ti. Ou você vai para o campo de batalha, mas armado com as armas espirituais da tua fé, ou o diabo vai continuar ganhando terreno, ou o diabo vai fazer da tua casa uma base dele, o diabo vai fazer do teu casamento uma base dele, o diabo vai fazer da tua saúde uma base dele, o diabo vai fazer da vida dos teus filhos uma base dele. A palavra diz nesses versos que lemos: como se dissipa a fumaça, assim tu o dissiparás. Já tentou segurar a fumaça? Você já tentou segurar a fumaça? É impossível. E assim será os seus inimigos. Quando Deus age, não tem ninguém que fique de pé diante da soberania dele. Levante-se, Deus, diz o salmista. Levante-se do seu trono, meu Deus. Vem lutar a minha batalha. Deus tem prazer em livrar o povo dele das mãos de Satanás. Talvez o inimigo tenha dito para você hoje ainda, você não vai conseguir. Essa luta é grande demais. Esse inimigo é forte demais. A tua família não tem mais jeito. A tua saúde já está morta. Talvez o inimigo tenha dito tudo isso para você hoje. Mas hoje Deus me trouxe aqui para te dizer que como fumaça, esses inimigos serão dissipados diante de você. Pastor, o que é ser dissipado? Eles se espalharão, porque não conseguirão mais ficar de pé diante de você. Não é pela tua força, é pela força da tua fé. Ah, pastor, se o senhor soubesse como eu tenho vivido, se o senhor soubesse o que eu tenho enfrentado, eu posso não saber, mas Deus sabe. E isso, meus irmãos, basta. Isso basta. Pastor, mas faz tanto tempo. 430 anos o povo no Egito padeceu. 430 anos o povo vivia comendo as sobras, as migalhas dos egípcios. 430 anos o povo de Deus foi afrontado, foi humilhado, foi castigado. E a palavra diz que Deus via. Como Deus tem visto a tua luta, como Deus tem visto o teu sofrimento, como Deus tem visto todos os seus inimigos que têm se levantado contra você. Mas a mesma palavra diz que quando Deus ouviu o clamor do seu povo, foi quando Deus ouviu o clamor sincero do seu povo, foi quando Deus ouviu o clamor da angústia do seu povo, que Ele mesmo desceu, diz a palavra de Deus. E o mesmo Deus que desceu ao Egito é o mesmo Deus que desce a tua casa hoje, é o mesmo Deus que desce a tua saúde hoje, é o mesmo Deus que desce na tua família hoje, o mesmo Deus de Israel que livrou o povo da mão de Faraó.
É o mesmo Deus que hoje se levanta do trono dele para descer até a tua casa, para livrar a tua família de toda a força do inferno. Você crê nisso? Tem que se levantar em fé. Se você crê nisso, já começa a se posicionar em fé. Deus vê a tua fé, mas Ele não quer ver a tua fé morta. Deus vê a tua fé, mas Ele quer ver uma fé em ação. Não é eu orar, Senhor, eu não aguento mais, e me prostrar. É eu orar, Senhor, eu não aguento mais, mas se o Senhor vier comigo, eu sei que eu posso vencer essa batalha. Se o Senhor vier comigo, eu sei que vou permanecer de pé, porque não é a tua força, é a mão poderosa do teu Deus que te sustenta. É a mão do teu Deus que te sustenta. O fogo de Deus derrete toda a resistência do diabo. Como a cera se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Deus. É o verso de número 3, se não me falha a memória. Como a cera se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios diante de Deus. Meus irmãos, a cera é forte. A cera se mantém firme até o fogo chegar. Até o fogo chegar. O problema é que muitos estão olhando para a cera e estão se esquecendo de olhar para o fogo de Deus. A cera está firme só enquanto o fogo chega nela. Enquanto o calor chega nela, quando o calor chega nela, melhor dizendo, ela se derrete. Quando o fogo de Deus chega na vida de alguém, todo demônio se derrete, todo mal é derretido, porque ninguém suporta o fogo de Deus. É um fogo consumidor, diz Hebreus. É um fogo que consome todo mal. É um fogo que consome todo medo, toda angústia que está no teu coração. É um fogo que consome todo inimigo que se levanta contra ti. O fogo de Deus derrete a força do teu inimigo. Mas como é que você tem buscado a presença de Deus? Atendi um jovem esta semana, e esse jovem dizia: pastor, eu falo com Deus todo dia. Todo dia eu falo com Deus. Ele veio aqui se tremendo todo, passando mal. Guilherme, o nome dele. Eu falo com Deus todo dia. Todo dia, na hora de dormir, eu falo com Deus. Meus irmãos, sejamos sinceros. A vida que a gente leva durante todo o dia, como é que no final da noite, eu tomado pelo meu cansaço, eu tomado por tudo aquilo que veio sobre mim durante o dia, eu vou ter força, eu vou ter ânimo para ter relacionamento com Deus. Senhor, abençoa o meu sono, Pai. Senhor, eu te dou graças por esse dia, que eu não tenha nenhum pesadelo e que amanhã seja um dia melhor. Gente, isso é falta de respeito com Deus. Isso é falta de temor a Deus. Nós precisamos separar o melhor momento do nosso dia a Deus. Martinho Lutero, que fez a reforma protestante, que levou a palavra de Deus a outras pessoas. A Bíblia antes era escrita em latim. O povo não tinha acesso à leitura, à educação. E Martinho Lutero fez uma revolução. Martinho Lutero, quando tinha um compromisso, dizem os historiadores, ele se levantava pelo menos 4 ou 6 horas antes. Para quê? Para que ele orasse a Deus. Martinho Lutero dizia que o dia que ele não orava a Deus por pelo menos 4 horas, era um dia perdido. Era um dia perdido. John Wesley, um dos maiores pregadores da história, um dos homens, a rainha Elizabeth disse que temia mais John Wesley de joelhos dobrados do que um exército de um inimigo. Olha a intimidade desse homem. Dizem que John Wesley, quando ia a uma conferência, o quarto em que ele ficava tinha o cheiro do hálito de John Wesley. As paredes dos quartos que ele se hospedava, e não era nem onde ele morava, se você chegasse perto da parede no quarto em que John Wesley estava, você sentia o cheiro da oração daquele homem. E foi um dos homens mais usados por Deus. Mais usados por Deus. Rainha Elizabeth disse: eu temo mais John Wesley de joelhos do que um exército do inimigo. Olha a grandeza da fé deste homem. Olha a grandeza da fé deste homem.
E nós oramos na hora de dormir, nós oramos na hora de deitar e achamos que temos relacionamento com Deus. Eu peço uma bênção ao Pai, nós devemos pedir, Ele é o nosso Pai. Mas, meus irmãos, quem é pai e quem é mãe aqui, levante a mão. Vocês vão me entender. Quem não é, eu rogo que você seja ainda esse ano, viu, pastora Sueli? Está profetizado, trigêmeos na vida da pastora Sueli. E na sua também, pastora Sueli, em nome de Jesus. Mas, meus irmãos, pense bem. Nós temos muitos filhos, eu e a pastora. Temos muitos filhos. Glória a Deus, queremos mais um ainda. Estamos nessa fé. Já escolhi até o nome. Mas veja bem, vou pegar as pequenas. Duas pequenas, Melissa e Helena. A Helena me honra mais. A Helena gosta mais de ficar comigo. A Helena é que busca estar na minha presença. A Helena busca me agradar. A Helena. Quando as duas me pedirem alguma coisa, para quem eu vou olhar primeiro, meu Deus do céu? Para a Helena. Não é que eu vou deixar a Melissa de lado. Não é que eu não vá atender os desejos da Melissa, mas eu vou atender primeiro o desejo da Helena. Por quê, pastor? Porque ela tem buscado mais a minha presença. Ela tem buscado mais me dar honra. Ela tem buscado mais intimidade comigo. É isso que nós precisamos entender. Orar na hora de dormir, preciso, é bom, é maravilhoso. É maravilhoso. Mas não é o fim do dia que eu devo entregar a Deus. Não é o fim do meu dia. É o início do meu dia, é o início de tudo. Mas alegrem-se os justos, regozijem-se na presença de Deus, folguem de alegria. Olha o que diz o texto, que nós devemos folgar na alegria. Nós temos alegria para receber de Deus. Eu não posso aceitar essa vida de tristeza. Eu não posso aceitar essa vida de amargura. O texto não diz que os justos apenas sobrevivem. Ele diz que folgam na alegria. Deus quer te entregar hoje a alegria que o teu coração precisa. Deus quer te entregar hoje uma vida de felicidade plena. Alegria é um estágio, felicidade é plena. É o que Deus tem para te entregar. E alegria, meus irmãos, é uma arma espiritual. Louvor é uma arma espiritual. A adoração é uma arma espiritual. Por isso é preciso a gente buscar intimidade com Deus. Talvez você tenha chegado aqui hoje totalmente abatido, mas eu tenho certeza pela minha fé que você vai sair daqui hoje celebrando a Deus. Você vai sair dessa reunião celebrando a Deus, porque ainda hoje Deus vai responder a tua oração. Ainda hoje Deus vai responder a tua oração. Diz a palavra de Deus: cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome. O louvor, meus irmãos, não é a consequência da vitória. O louvor é o agente da intervenção de Deus. Quando você louva, você provoca a Deus. Quando você adora, você provoca a Deus. Provoca o quê? Não a raiva. Você chama a atenção dele e ele quer agir ao seu favor. Eu queria que você declarasse hoje comigo: Senhor meu Deus, levante-se do seu trono e venha ao meu socorro. Se foi uma declaração com fé, Deus ouviu e Deus descerá do seu trono. Se você clama a Ele, se você busca a Ele com todo o teu coração, Ele se levanta do seu trono e vai em defesa de você, em defesa dos seus. Eu já falei aqui, quando Abraão foi vítima dos seus próprios irmãos, ou seja, a própria família estava querendo derrubar Abraão, não, meu Deus do céu, Moisés. A palavra diz que Deus desceu em forma de nuvem à porta da tenda da congregação. O próprio Deus desceu para defender um homem. E o próprio Deus de Israel descerá hoje para defender você. O próprio Deus de Israel descerá hoje para defender a tua causa, para defender a tua casa, para defender a tua família. Se você é povo de Deus, tem vivido como povo de Deus, o nosso Senhor vai se levantar e vai declarar a vitória em teu favor. Mas eu queria te dizer algo. Eu queria te dizer algo muito sério, até profundo talvez. Nós estamos pedindo hoje: Deus se levante. Deus se levanta do seu trono. Deus levante-se e venha vencer os meus inimigos. Mas talvez hoje Deus está te dizendo:
Levante-se da sua acomodação, levante-se da sua incredulidade, levante-se da sua frieza espiritual, levante-se dessa passividade. Nós queremos que Deus se levante, mas nós precisamos nos levantar primeiro. Deus não é com o tímido, Deus não é com o medroso, Deus não é com o covarde, Deus não é com o acomodado, Deus não é com quem se vitimiza, Deus é com o valente. Deus é com homem, com mulher que tem coragem de enfrentar a sua batalha. O inimigo veio, eu vou contra o inimigo. O inimigo veio mais forte, eu vou buscar ajuda em Deus, vou buscar ajuda e vou também mais forte contra o inimigo. Enquanto você continuar recuando com essa sua passividade espiritual, o inimigo vai continuar ganhando terreno. Vai continuar ganhando terreno. Mas quando você se levantar em um ato de fé, quando Deus olhar para você, pensar, meu Deus, a Adriana está passando por isso, mas ela ainda tem força para acreditar em mim, vou me levantar e vou caminhar com ela. Quando a Luciana for vista por Deus, e Deus olhar para ela e dizer, meu Deus, que luta ela está tendo com a família, que luta tão pesada ela está tendo com a família, mas ainda tem força de se levantar, de acreditar em mim, e Deus vai se sentir, não na obrigação, mas vai ter o desejo de se levantar e andar ao lado de Luciana. Quando Valéria for vista por Deus, buscando a presença dEle, independentemente da situação, Deus vai olhar e vai decidir, vou me levantar e vou caminhar ao lado de Valéria. Você entende isso? Nós precisamos chamar a atenção de Deus, não com vitimismo, não com fraqueza, não com desânimo. Deus não é com desanimado. Ah, Senhor, com que livrarei a Israel? Eu sou o menor da minha casa, a minha casa é a mais pobre em Manassés. Vai nessa tua força, Gideão, e eu hei de ser contigo. Eu hei de ser contigo. Deus não disse que era com Abraão, Deus disse com Gideão. Deus agiu depois que viu a ação de Gideão. Eu hei de ser contigo. Abraão, sai da casa do teu pai, sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, e lá eu te abençoarei. Ele esperou Abraão sair, ele esperou Abraão ouvir a voz e obedecer. Deus está falando para você nesta manhã, sai desse medo, sai dessa angústia, sai dessa fraqueza, sai dessa frieza espiritual, sai dessa falta de fé e pede para Deus se levantar. E Ele vai se levantar do seu trono e vai buscar ajudar você. Ele quer livrar você, Ele quer abençoar você. Não adianta eu pedir, Deus se levanta, e continuar prostrado em fé. Não adianta, não adianta. A minha prostração espiritual vai determinar o tempo que eu continuarei com a cabeça curva, baixa, com vergonha de olhar para o povo lá fora. Crente que anda de cabeça baixa, crente que serve a Deus e anda com cabeça baixa. Você é obreiro, você é pastor, você é membro, você é de Deus. Você tem que olhar para as pessoas nos olhos. Você tem que andar com a cabeça erguida. Você tem que andar mostrando fé. Mostrando fé. Aí o crente sai da igreja hoje e pensa, meu Deus, Senhor. Os irmãos, vocês têm que sair daqui hoje e dizendo, Deus, eu sei que o Senhor ouviu a minha oração, eu sei que o Senhor ouviu o meu clamor, e eu creio em nome de Jesus que a tua resposta virá. Nós temos que olhar hoje, para o inimigo lá fora e falar, o meu Deus já se levantou. Diabo, o meu Deus já se levantou. Parte em retirada, porque o meu Deus desceu do trono. O meu Deus desceu do trono e a mão dele virá sobre você. Meus irmãos, o crente tem que andar lá fora. As pessoas têm que olhar para nós e pensar, caramba, com o perdão da palavra, caramba,
Como é que esse menino aí, essa menina aí, continua sorrindo? Eu sei da história dele, eu sei a história dela. Como é que ela ainda tem força para vir dizer que vai ficar tudo bem? Quando essas pessoas perguntarem isso, você tem que olhar para elas e nos seus olhos elas precisam ver a imagem de Jesus. É por isso que eu estou de pé. É por isso que eu me levantei hoje disposto a lutar. É por isso que eu não tenho fugido da batalha, porque os meus olhos não estão nos meus problemas. Os meus olhos estão no meu Senhor. Levante-se, Deus. Levante-se, Deus, para dissipar os meus inimigos. Deus ouviu a tua oração. Deus ouviu o teu pedido. Deus ouviu o seu clamor. E se foi verdadeiro, se foi fiel, se foi do fundo do teu coração, Deus acaba de se levantar do seu trono, e os teus inimigos serão todos eles dissipados como fumaça, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar que Deus está se levantando nesta casa, mas também está se levantando na tua. Deus está se levantando hoje, meu irmão. Deus está se levantando hoje para que a tua oração seja respondida, para que o teu milagre seja entregue, para que a tua vida seja liberta, para que a tua casa seja abençoada. Deus está se levantando hoje.